Citação de abertura do capítulo. Heshek deve tentar levar Alendai na direção errada, desencorajá-lo ou, de alguma outra maneira, frustrar sua busca. Alendai não sabe que foi enganado, que todos fomos enganados e ele não me ouvirá agora. Capítulo 55. Straff acordou na fria manhã e, imediatamente, pegou uma folha de rixa preta. Estava começando a enxergar os benefícios do seu vício. Ela o acordava com mais rapidez e facilidade, fazendo seu corpo sentir-se quente, apesar de ser tão cedo. Quando no passado ele levaria 1 hora para se aprontar, agora estava de pé em minutos, vestido e preparado para o dia. E que glorioso seria aquele dia! Janarli encontrou-o do lado de fora da tenda, e os dois caminharam através do acampamento em polvorosa. As botas de Straff estalavam sob a mistura de gelo e neve enquanto seguia até o cavalo. Os incêndios se apagaram, milord, Janarli explicou. Provavelmente por causa da neve. Os colós provavelmente terminaram a destruição e procuraram abrigo do frio. Nossos batedores estão com medo de se aproximar demais, mas dizem que a cidade parece um cemitério, quieta e vazia, exceto pelos cadáveres. Talvez eles tenham matado mesmo uns aos outros, Straff disse, feliz, subindo na cela. A respiração soltando fumaça no ar gélido da manhã. Ao seu redor, o exército estava entrando em formação. 50.000 soldados, ávidos pela perspectiva de tomar a cidade. Não apenas havia saques a serem feitos, mas entrar em Lutadel significaria telhados e paredes para todos eles. Talvez, disse Janarli, montando. Não seria conveniente? Straff pensou com um sorriso. Todos os meus inimigos mortos e a cidade e suas riquezas minhas, sem nenhum ská com quem me preocupar. Milord! Alguém gritou. Straff virou os olhos. O campo entre seu acampamento e Lutadel era cinza e branco. A neve manchada pelas cinzas. E juntando-se do outro lado daquele campo estavam os colós. Parece que eles estão vivos no fim das contas, milord, Janarli disse. De fato, Straff falou franzindo a testa. Ainda havia muitas das criaturas. Eles saíam pelo portão ocidental sem atacar de imediato, juntando-se num grupo grande. As contagens dos batedores dizem que há menos do que antes, Janarli disse depois de um tempo. Talvez 2/3 do número original, talvez um pouco menos. Porém, são colós. Mas estão abandonando suas fortificações, Straff falou sorrindo, a rixa preta aquecendo seu sangue, como se ele estivesse queimando metais. E estão vindo para cá, deixe-os atacar, isso deve terminar num instante. Sim, milord, Janarli falou, soando um pouco menos convencido. Ele franziu o senho em seguida, apontando na direção sul da cidade. Milord? O que foi agora? Soldados, milord, Janarli falou. Soldados humanos. Parecem muitos milhares. Straff fez uma careta. Deveriam estar todos mortos. Os colós atacaram. O cavalo de Straff agitou-se levemente enquanto os monstros azuis corriam pelo campo cinzento. As tropas humanas avançando em fileiras mais organizadas logo atrás. Arqueiros! Janarli gritou. Preparem a primeira saraivada. Talvez eu não devesse estar à frente, Straff pensou num repente. Ele virou o cavalo.
Em seguida, percebeu algo. Uma flecha atirada repentinamente do meio dos Colós que avançavam. Mas Colós não usavam arco e flecha. Além disso, os monstros estavam longe, e aquele objeto era grande demais para ser uma flecha. Uma pedra, talvez? Parecia maior que isso. Aquilo começou a cair na direção do exército de Strath. Strath olhou para o céu, paralisado com o estranho objeto. Ficava cada vez mais distinto ao cair. Não era uma flecha, nem uma pedra. Era uma pessoa com uma capa de bruma esvoaçante. Não, Strath gritou. Era para ela ter ido embora. Vin gritou durante a queda de um salto de aço abastecido com duralumínio, a espada coloss imensa leve nas suas mãos. Ela atingiu Strath diretamente na cabeça com a espada, continuando sua trajetória para baixo, batendo no chão, erguendo neve e poeira congelada com a força do impacto. O cavalo caiu em 2 pedaços, para frente e para trás. O que restou do ex-rei deslizou para o chão com o cadáver equino. Ela olhou para os restos, sorriu com ódio e deu adeus a Strath. Elend o alertara, afinal, que isso aconteceria se ele atacasse a cidade. Os generais e acompanhantes de Strath ficaram ao redor dela, num círculo estupefato. Atrás dela, o exército coloss avançava em alta velocidade. A confusão nas fileiras de Strath deixando as saraivadas dos arqueiros interrompidas e menos eficazes. Vin segurou com firmeza sua espada, em seguida empurrou para fora com a força do aço aumentada pelo duralumínio. Cavaleiros eram jogados para longe, seus cavalos tropeçaram nas ferraduras e soldados foram lançados para trás em um círculo de várias dezenas de metros. Homens gritaram. Ela tomou outro frasco, restaurando o aço e o peltre. Em seguida, saltou, buscando os generais e outros oficiais para atacar. Enquanto se movia, suas tropas de Coloss atingiam as primeiras fileiras do exército de Strath, e a verdadeira carnificina teve início. O que eles estão fazendo? Seth perguntou, vestindo apressadamente sua capa enquanto era encaixado e atado à sua cela. Atacando, ao que parece, disse Balmin, um dos seus ajudantes. Olhe, eles estão trabalhando com os Coloss. Seth franziu a testa, prendendo a capa. Um tratado? Com Coloss? Balmin questionou. Seth deu de ombros. Quem vai vencer? Não dá para dizer, milord. O homem falou. Os Coloss são... O que é isso? Auriane questionou, cavalgando até o declive nevado, acompanhada por 2 guardas confusos. Seth, claro, ordenara que o mantivessem no acampamento, mas ele também esperava, claro, que ela se livrasse deles no fim das contas. Ao menos posso contar que ela não venha tão rápido, pois tem que se aprontar de manhã, ele pensou divertido. Ela vestia um dos seus vestidos, imaculadamente arrumado, e os cabelos estavam penteados. Se um edifício estivesse em chamas, Auriane ainda assim pararia para fazer a maquiagem antes de escapar. Parece que a batalha começou, Seth falou, meneando a cabeça para a luta. Fora da cidade? Auriane questionou, cavalgando para perto dele. Em seguida, ela ficou radiante. Estão atacando o acampamento de Strath? Sim, confirmou Seth. E isso deixa a cidade... Temos que ajudá-los, pai. Seth revirou os olhos. Você sabe que não vamos fazer nada disso. Veremos quem vencerá. Se forem fracos o bastante,
o que espero que sejam, nós os atacaremos. Não trouxe todas as minhas forças de volta comigo, mas talvez... Ele parou de falar quando percebeu o olhar de Auriane. Ele abriu a boca para falar, mas antes que pudesse fazê-lo, ela avançou com o cavalo. Seus guardas praguejaram avançando, tarde demais, para tentar agarrar suas rédeas. Sete ficou parado perplexo. Era um pouco insano até mesmo para ela. Ela não ousaria. Ela desceu a encosta galopando na direção da batalha. Em seguida parou como ele esperava. Ela se virou olhando para ele. Se quiser me proteger, pai, ela gritou, é melhor avançar. Com isso, ela se virou e começou a galopar de novo, seu cavalo lançando neve para cima. Sete não se moveu. Milord, Bamen disse, aquelas forças parecem quase iguais. 50.000 homens contra uma força de 12.000 colós e cerca de 5.000 homens. Se fôssemos acrescentar nossa força para qualquer um dos lados... Garota idiota, ele pensou, observando Auriane se afastar a galope. Milord? Bamen chamou. Por que vim para Lutadel em primeiro lugar? Foi porque eu realmente pensei que poderia tomar a cidade? Sem alomânticos, com minha terra natal em rebelião? Ou foi porque eu buscava alguma coisa? Uma confirmação das histórias? Um poder como eu vi naquela noite, quando a herdeira quase me assassinou? Aliás, como eles conseguiram que os colós lutassem com eles? Reúnam nossas forças, Sete comandou. Vamos marchar em defesa de Lutadel. E alguém envie cavaleiros atrás daquela minha filha estúpida. Seised cavalgava em silêncio, seu cavalo movendo-se com lentidão na neve. Diante dele, a batalha alastrava-se, mas ele estava longe bastante, fora de perigo. Deixara a cidade para trás, onde as mulheres e os idosos, sobreviventes de Lutadel, observavam das muralhas. Vim o salvara dos colós. O verdadeiro milagre seria ver se ela poderia salvá-lo dos outros 2 exércitos. Seised não cavalgou para lutar. Suas mentes de metal estavam em sua maioria vazias, e seu corpo estava quase tão cansado quanto a mente. Simplesmente fez seu cavalo parar, as baforadas soltando fumaça no ar frio, enquanto ele observava da planície nevada. Não sabia como lidar com a morte de Tynduil. Ele se sentia vazio. Desejava poder apenas parar de sentir. Desejava poder voltar e defender o portão dela em vez do seu. Por que ele não fora atrás dela quando ouviu que o portão norte havia caído? Assim, ela ainda estaria viva. Ele poderia ter sido capaz de protegê-la. Por que ele se importava? Por que se incomodava? Mas aqueles que tinham fé estavam certos, ele pensou. Vim voltou para defender a cidade. Eu perdi a esperança, mas eles nunca perderam. Ele avançou novamente com o cavalo. Os sons da batalha chegavam à distância. Tentou concentrar-se em algo diferente de Tynduil, mas seus pensamentos voltavam para as coisas que ele estudara com ela. Os fatos e as histórias ficaram mais preciosos, pois eram uma ligação para ela, uma ligação dolorosa, mas que ele não conseguiria descartar. O herói das eras não era simplesmente um guerreiro, ele pensou, ainda cavalgando lentamente na direção do campo de batalha. Era uma pessoa que unia os outros, que os agregava, um líder. Ele sabia que Vin pensava que ela era a heroína, mas Tynduil estava certa. Era muita coincidência, e ele não sabia mais ao certo em que acreditava, se é que acreditava em algo. O herói das eras era distante do povo terrissano.
ele pensou, observando os Colós atacarem. Ele não era da realeza, mas chegou até ela no fim das contas. Sazed parou seu cavalo no centro do campo aberto, vazio. Flechas encravavam-se na neve ao seu redor, e o chão estava inteiramente pisoteado. À distância, ele ouviu um tambor. Virou-se observando um exército de homens marchando sob uma elevação a oeste. Eles agitavam o estandarte de Sete. Ele comandava as forças do mundo. Reis cavalgavam em seu auxílio. As forças de Sete juntaram-se à batalha contra Strath. Houve uma pancada de metal contra metal, corpos grunhindo quando um novo fronte se viu sob ataque. Sazed estava no campo entre a cidade e os exércitos. As forças de Vin ainda eram menores, mas, enquanto Sazed observava, o exército de Strath começou a bater em retirada. Ele se dispersou em pedaços, seus membros lutando sem direção. Os movimentos indicavam terror. Ela está matando os generais dele, ele pensou. Sete era um homem inteligente. Ele cavalgou pessoalmente para a batalha, mas ficou próximo da retaguarda de suas fileiras. Suas enfermidades exigiam que ele permanecesse atado à sela e tornavam difícil sua luta. Ainda assim, ao juntar-se à batalha, ele garantia que Vin não voltaria seus Colós contra ele. Pois, na opinião de Sazed, realmente não havia dúvida de quem venceria este conflito. De fato, antes mesmo de uma hora ter passado, a tropa de Strath começou a se render em grandes grupos. Os sons da batalha diminuíram e Sazed atiçou seu cavalo a avançar. Primeira testemunha sagrada, ele pensou. Não sei se acredito nisso, mas, de qualquer forma, eu deveria estar lá para o que acontecer em seguida. Os Colós pararam de lutar, ficaram em silêncio, dividiram-se para Sazed passar através de suas fileiras. No fim, encontrou Vin em pé, coberta de sangue, sua imensa espada Colós apoiada sobre um ombro. Alguns Colós empurraram um homem para a frente. Um lorde de roupas finas e uma placa de peito prateada. Eles o jogaram diante de Vin. Lá atrás, Penrod aproximou-se com uma guarda de honra, guiado por um Colós. Ninguém falava. No fim, os Colós abriram-se de novo e, dessa vez, um Sete desconfiado cavalgou adiante. Cercado por um grande grupo de soldados e acompanhados por um único Colós. Sete encarou Vin, em seguida coçou o queixo. Não foi uma grande batalha, ele disse. Os soldados de Strath estão com medo, Vin falou. Estão com frio e não têm desejo de enfrentar os Colós. E seus líderes? Sete perguntou. Eu os matei, Vin falou, exceto este aqui. Seu nome? Lord Genarle, disse o homem de Strath. Sua perna parecia quebrada e os Colossos seguravam pelo braço, apoiando. Strath está morto, Vin falou. Você controla este exército agora. O nobre abaixou a cabeça. Não, eu não. A senhora comanda. Vin assentiu. De joelhos, ela disse. O Colosso soltou Genarle. Ele grunhiu de dor, mas inclinou-se para a frente. Eu entrego meu exército à senhora, ele sussurrou. Não, Vin retrucou ríspida. Não para mim, mas para o herdeiro legítimo da casa Venturi. Ele é o seu senhor agora. Genarle fez uma pausa. Muito bem, ele disse. O que a senhora quiser. Eu juro lealdade ao filho de Strath, Elend de Venturi. Os grupos separados estavam em pé no frio. Sazed virou-se quando Vin o fez olhar para Penrod.
Vin apontou para o chão. Penrose apeou em silêncio, em seguida curvou-se no chão. Também juro, ele disse. Juro lealdade a Ellen de Ventry. Vin virou-se para Lord Sete. Você espera que eu faça isso? O homem barbado disse, sorrindo. Sim, Vin respondeu em voz baixa. E se eu me recusar? Sete perguntou. Eu mato você, Vin falou baixo. Você trouxe exércitos para atacar a minha cidade, ameaçou meu povo. Não massacrei seus soldados. Não os farei pagar pelo que você fez. Mas eu mato você, Sete. Silêncio. Sazed virou-se, olhando para a linha de colós imóveis em pé na neve sangrenta. Essa é uma ameaça, sabe? Sete falou. Seu Elend nunca apoiaria tal coisa. Ele não está aqui, Vin falou. E o que você acha que ele diria? Sete perguntou. Ele me diria para não ceder a essa demanda. O honorável Elend Ventry nunca cederia simplesmente porque alguém ameaçou sua vida. Você não é o homem que Elend é, Vin falou, e você sabe disso. Sete fez uma pausa, em seguida sorriu. Não, não sou. Ele se virou para seus ajudantes. Ajudem-me a descer. Vin observou em silêncio quando os guardas soltaram as pernas de Sete, depois desceram-no até o chão nevado. Ele se curvou. Muito bem, então. Eu juro lealdade a Ellen de Ventry. Ele será bem-vindo no meu reino desde que ele consiga tomá-lo de volta do maldito obrigador que agora o controla. Vin assentiu, virando-se para Sazed. Sazed, preciso da sua ajuda. O que a senhora ordenar, Sazed disse baixinho. Vin fez uma pausa. Não me chame desse jeito. Como quiser. Você é o único em quem confio aqui, Sazed, Vin disse, ignorando os três homens ajoelhados. Com Ran ferido e Brisa... Farei o meu melhor, Sazed disse, abaixando a cabeça. O que deseja que eu faça? Guarde Lutadel, Vin falou. Garanta que as pessoas sejam abrigadas e busque os suprimentos dos armazéns de Strath. Posicione esses exércitos de forma que não se matem. Em seguida, envie um esquadrão para buscar Elend. Ele está vindo para o sul pela estrada do canal. Sazed assentiu e Vin virou-se para os três reis ajoelhados. Sazed é meu subcomandante. Vocês o obedecerão como farão com Elend ou comigo. Por sua vez, cada um assentiu. Mas onde a senhora estará? Penrose perguntou, erguendo os olhos. Vin suspirou, de repente parecendo terrivelmente fraca. Dormindo. Ela falou e soltou a espada. Em seguida, empurrou contra ela, lançando-se para trás no céu, na direção de Lutadel. Ele deixou ruínas no seu rastro, mas elas foram esquecidas. Pensou Sazed, virando-se para vê-la voar. Criou reinos e os destruiu quando refez o mundo. Nós erramos seu gênero desde o início.